Jesus não se manifesta a Luísa para fazê-la obedecer, e ela não entra em seu estado habitual. Portanto, permanece suspensa como vítima, mas apenas por poucos dias, porque é vontade do Senhor servir-se absolutamente do sacerdote. 17 de novembro de 1902. Quando chegou a hora habitual de ser surpreendida pelo meu estado habitual, com grande amargura, uma amargura como jamais havia experimentado em minha vida, minha mente não conseguia mais perder os sentidos. Minha vida, meu tesouro, aquele que constituía todo o meu deleite, o meu todo amável, Jesus não vinha. Tentava recolher-me o quanto podia, mas sentia minha mente tão vivaz que não conseguia nem perder os sentidos, nem dormir. Assim, só me restava ceder ao pranto. Fazia o possível para seguir interiormente o que costumava fazer no estado de perda dos sentidos, e um por um os ensinamentos, as palavras, o modo como deveria manter-me sempre unida a ele, vinham à minha mente. Cada um deles eram como flechas que feriam amargamente meu coração, dizendo-me: depois de 15 anos em que o viste todos os dias, às vezes mais, às vezes menos, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, outras uma única vez, às vezes falando contigo, outras em silêncio, mas sempre o viste. Agora tu o perdestes, já não vês, não escutas mais sua voz doce e suave. Para ti tudo está acabado, e meu pobre coração se enchia tanto de amargura e dor que posso dizer que meu alimento era o sofrimento e minha bebida as lágrimas, e de tão saciada nenhuma gota d'água entrava pela minha garganta. A isso se somava outro espinho. Tantas vezes eu havia dito ao meu adorável Jesus: quanto temo que o meu estado seja algo meu, que tudo seja fruto da minha imaginação, que seja uma ilusão. E ele me respondia: afasta estes temores. Virão depois dias em que, a custo de qualquer esforço ou sacrifício que quisesse fazer para perder os sentidos, não o conseguirás. Apesar de tudo, sentia uma serenidade interior, pois pelo menos estava obedecendo, embora isso me custasse a vida. Assim convenci-me de que as coisas deveriam continuar deste modo, acreditando que o Senhor, já que não desejava mais que eu estivesse naquele estado, tinha se servido do Monsenhor para me dar aquela obediência. 2 dias depois, à noite, enquanto fazia a adoração ao crucifixo, um lampejo de luz surgiu diante da minha mente. Senti meu coração se abrir, e uma voz me disse: por poucos dias te manterei suspensa, e depois te farei entrar novamente nesse estado. E eu: Senhor, não serás tu mesmo a fazer-me recuperar os sentidos? Se me fizeres entrar novamente nesse estado? E a voz respondeu: não, é decreto da minha vontade servir-me da obra do sacerdote para fazer-te recuperar aquele estado de sofrimento. E se quiserem saber o porquê, que venham a mim perguntar. Minha sabedoria é incompreensível e pôs muitos modos inusitados para a salvação das almas. E embora incompreensível, se desejarem encontrar a razão, investiguem até o fundo, pois a encontrarão clara como o sol.
Minha justiça está como uma nuvem carregada de granizo, trovões e relâmpagos, e em ti encontrava um obstáculo para não desabar sobre os povos. Portanto, não quero antecipar o tempo da minha ira. E somente para mim, estava reservado este castigo, sem esperança de libertação. Concedestes tantas graças às outras almas, elas sofreram tanto por amor a ti, e ainda assim não precisaram da obra de um sacerdote. A voz continuou: serás libertada, mas não agora, apenas quando começarem os flagelos da Itália. Essas palavras foram para mim um novo motivo de dores e lágrimas amarguíssimas, a ponto de meu amabilíssimo Jesus, compadecendo-se de mim, mover-se em meu interior. Ele colocou como que um véu sobre o que havia dito, e sem se deixar ver, fazia-me ouvir sua voz: minha filha, vem a mim, não te aflijas. Vamos afastar por um momento a justiça e dar espaço ao amor, senão sucumbirás. Ouve-me, tenho muitas coisas a ensinar-te. Pensas que terminei de falar contigo? Não. E como eu chorava, com os olhos transformados em 2 rios de lágrimas. Ele acrescentou: não chores, minha dileta, mas dai-me atenção. Nesta manhã, quero ouvir a missa contigo, ensinando-te como deves acompanhá-la. E assim ele dizia e o seguia. Apesar de não vê-lo, meu coração permanecia continuamente dilacerado pela dor. Para interromper meu pranto, de tempos em tempos, ele me chamava continuamente, ora ensinando algo sobre a paixão, explicando o significado, ora ensinando-me o que fazia em seu interior durante a paixão. Mas deixo de escrever esses detalhes por agora, reservando-os para outro momento, se Deus quiser. Assim continuei por mais 2 dias. Jesus manifesta-se a Luísa para impedir que ela morra. Por isso é seu direito. Se Jesus é a vida de Luísa, ela é a própria vida de Jesus. Antes, ele obedeceu à autoridade do homem, mas agora o homem deve obedecer a Deus. 21 de novembro de 1902. Continuando sem conseguir perder os sentidos ou dormir, minha pobre natureza já não aguentava mais. Então, meu caríssimo Jesus, quando eu me sentia mais convencida de que jamais o veria novamente, de repente veio até mim e me fez perder os sentidos, como atingida por um raio. Quem pode descrever o temor que senti? Mas, na verdade, eu já não tinha controle sobre mim mesma e não estava em meu poder recuperar os sentidos. Jesus dizia-me: minha filha, não temas, vim para te fortalecer. Não vês como já não suportas mais? E como tua natureza sem mim desfalece? E eu chorando lhe respondi: ah, minha vida, sem ti estou morta, já não sinto forças vitais. Tu formavas tanto o meu ser e faltando-me, tudo me falta. Certamente, se continuares sem vir, morrerei de dor. E ele replicou: minha filha dileta, dizes que eu sou a tua vida, e eu te digo que és minha vida vivente. Assim, como me servi da minha humanidade para sofrer, agora me sirvo da tua natureza para continuar o curso dos meus sofrimentos em ti. Por isso és toda minha, és a minha própria vida. Enquanto dizia isso, lembrei-me da obediência e lhe perguntei: meu doce bem, faz-me-ás obedecer?
permitindo que eu volte a mim sozinha? E ele respondeu: minha filha, eu, o Criador, obedeci à criatura ao te manter suspensa nesses dias. É justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade, pois, diante da minha divina vontade, a razão humana não tem valor, e a razão mais forte, diante da vontade suprema, se dissolve em fumaça. Quem pode descrever quão amargurada fiquei? Contudo, permaneci resignada, fazendo um voto ao Senhor de nunca retirar minha vontade da dele, nem por um piscar de olhos, como me haviam dito que se fosse surpreendida por esse estado e não voltasse a mim sozinha, me deixariam morrer. Comecei a preparar-me para a morte, considerando-a uma grande fortuna. Rezei ao Senhor para que me tomasse em seus braços. Enquanto fazia isso, veio o confessor para fazer-me voltar a mim, causando-me ainda mais amargura. O Senhor, vendo-me tão amargurada, disse em meu interior: diga-lhe que me conceda mais 2 dias de suspensão, para que tenha tempo de se organizar. Assim ele foi embora, deixando-me completamente ferida e cheia de amargura. Jesus, fazendo-me ouvir novamente sua voz, disse: pobre filha, como te amarguraram? Meu coração se dilacera ao te ver assim. Coragem, não temas, minha filha. E lembra-te, foi pela intervenção da obediência que foste suspensa deste estado. Se agora não querem mais, eu também farei com que obedeças. Não é esse o espinho que mais te fere, ou de não poder obedecer? E eu, sim. Pois bem, promete-te que te faria obedecer, e por isso não quero mais que te amargures. Contudo, diz-lhe: querem brincar comigo? Ai de quem quiser brincar comigo ou lutar contra a minha vontade. E eu, sem ti como farei? Porque, se não sou surpreendida por aquele estado, não te vejo. E ele: já que não é tua vontade sair desse estado de sacrifício, encontrarei outros modos de me fazer ver e de permanecer contigo. Não ficas contente? Na manhã seguinte, sem perder os sentidos, ele se fez ver sensivelmente, dando-me algumas gotas de leite para me restaurar, pois minha fraqueza era extrema. Estando Luísa prestes a morrer, é impedida pela obediência. 22 de novembro de 1902. No dia 22 de novembro, continuando a sentir-me mal, o bendito Jesus veio e me disse: minha amada, queres vir para junto de mim? E eu respondi: sim, não me deixes mais sobre esta terra. E ele: sim, quero te contentar desta vez. Enquanto dizia isso, senti o estômago e a garganta se fecharem, de modo que nada mais entrava. Mal conseguia respirar, sentindo-me sufocada. Depois vi que o bendito Jesus chamou os anjos e disse-lhes: agora que a vítima vem para junto de mim, suspendam as fortalezas, para que os povos façam o que quiserem. Então perguntei: Senhor, quem são eles? E ele respondeu: são os anjos que guardam as cidades. Enquanto as cidades estão protegidas pela fortaleza da proteção divina comunicada aos anjos, nada podem fazer. Mas quando essa proteção lhes é retirada, devido às graves culpas que cometem e são deixadas a si mesmas, podem provocar revoluções e toda sorte de males. Eu me senti em paz, e vendo-me sozinha com o meu querido Jesus,
Abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e suplicava que se dignasse a não permitir que ninguém viesse me perturbar. Enquanto estava nessa condição, veio minha irmã, e ao ver meu estado, mandou chamar o confessor. Ele, por meio da obediência, conseguiu que eu abrisse um pouco a garganta, e em seguida deu-me a ordem de não morrer. Pobre de quem tem de lidar com as criaturas, sem conhecerem o fundo todas as dores e tormentos de uma pobre alma, acrescentam aos sofrimentos ainda maiores aflições. É mais fácil obter compaixão, auxílio e alívio de Deus do que das criaturas. Aliás, parece que estas se inflamam ainda mais. Contudo, seja sempre bendito, Senhor, que dispõe tudo para a sua glória e para o bem das almas. O sinal mais certo para saber se na alma opera o Senhor ou o demônio é se sua relação com a luz tem a força de vencer qualquer obstáculo e convertê-lo em luz. 30 de novembro de 1902. Encontrando-me com temores, agitações e dúvidas de que tudo fosse obra do demônio, o meu adorável Jesus veio e disse-me: minha filha, eu sou o sol que enche o mundo de luz, e indo a alma, reproduzo nela outro sol, de modo que com seus raios de luz continuamente se refletem um no outro. Ora, entre esses dois sóis formam-se nuvens, como mortificações, humilhações, contrariedades, sofrimentos e outras coisas. Se esses são realmente sóis, com seus reflexos contínuos, têm a força suficiente para triunfar sobre essas nuvens e convertê-las em luz. Se ao contrário, são sóis aparentes e falsos, essas nuvens que se formam entre eles têm o poder de transformar esses sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para reconhecer se sou eu ou o demônio que opera. E depois que uma pessoa recebe esse sinal, pode até dar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Fiquei a ruminar em minha mente se esses sinais se encontram em mim, e vejo-me tão defeituosa que não tenho palavras para manifestar minha miséria. Contudo, não me desanimo, ao contrário, espero que a misericórdia do Senhor tenha compaixão dessa pobre criatura. O problema de Luísa entrar em seu estado habitual e sair dele. Quem tem autoridade não deve impor a sua vontade humana, mas reconhecer a vontade do Senhor e a ela se submeter. 3 de dezembro de 1902. Desta manhã, encontrando-me no meu estado habitual e persistindo os meus temores, quando o bendito Jesus veio, eu disse-lhe: vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: e tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? É que a vontade humana não se une à divina, nem se beijam mutuamente, de modo a formar uma só. E quando há conflito entre essas duas vontades, sendo superior à divina vontade, a vontade humana deve necessariamente ceder. E além disso, o que mais querem eles? Se eu já disse que se quiserem, faço-te entrar nesse estado, e se não quiserem, faço-te obedecer. Quanto à obediência, se eu te faço entrar nesse estado, ou te faço voltar a ti mesma, sem que eles venham, deixando
a questão independente deles e inteiramente sob o meu dispor. Cabe a mim decidir se te quero manter 1 minuto ou meia hora neste estado, se devo fazer-te sofrer ou não. Isso é algo que cabe unicamente a mim. E querendo eles algo diferente, seria como querer ditar-me leis sobre o modo, o como e quando eu devo realizar as coisas. Isso seria intrometer-se demais nos meus juízos e pretender ensinar-me, quando a criatura deve, antes de tudo, adorar e não investigar. Eu fiquei sem saber o que responder. Vendo que eu permanecia em silêncio, ele acrescentou: esse não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nas oposições e mortificações, não fixes o olhar neles, mas fixa-o em mim, que fui o alvo de todas as contradições. E sofrendo-as tu, virás a tornar-te mais semelhante a mim. Assim tua natureza não se perturbará, mas permanecerá calma e tranquila. Quero que da tua parte faças tudo o que puderes para obedecer-lhes, e o restante deixa aos meus cuidados, sem te perturbares. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.